Prepare o seu coração para uma palavra de inspiração. Veja trechos impactantes de mensagens que vão transformar o seu dia e fortalecer a sua fé. Você será tocado pela palavra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma mensagem. Curta e compartilhe para espalhar as boas novas do Evangelho. Então vamos lá, nós estamos aqui com você. Vamos embora, rapaz, vai lá e dá os 7 mergulhos. Se você andar com a pessoa certa, as coisas podem ir bem. Se você andar com a pessoa errada, certo? Por exemplo, Pedro, ele estava preso, Atos 12. Herodes tinha mandado prender alguns, mandou matar Tiago, e agora manda prender Pedro, vai julgá-lo e provavelmente vai executá-lo. Isso estava agradando. Pedro está preso, 16 homens tomando conta dele, 2 algemados. E lá na casa de Maria, mãe de João Marco, Pedro tinha uma patotinha que ele andava junto, que não estava lá. Uma mulher que não tinha arma, não tinha material bélico, não tinha poder econômico, não tinha influência política. Andar com quem tem joelho, que conhece Deus e vai colocar a sua situação na presença de Deus, os céus se movem a seu respeito. Você tem que prestar atenção com quem você anda. Quando eu era garoto, tinha uma frase que dizia: diga-me com quem você anda e eu te direi. É mais ou menos assim, certo? E naquela oração o anjo entrou naquela prisão, chegou lá, tocou em Pedro, falou: acorda aí, irmão, coloca a sua sandalinha, pega a capa. Entrei com alvará de soltura, tu está livre, vamos embora. Ele passa por ali, o portão se abre, Pedro está confuso, não sabe o que está acontecendo. E quando chega lá fora, o anjo vai embora. O Pedro fala: nossa, estou solto, e agora? Que é isso? O que aconteceu? Sai correndo para a casa de Maria, mãe de João Marcos, chega lá, bate na porta. Olha que coisa estranha, a porta do presídio abriu para ele, e a porta da casa da mulher está fechada. Não é esquisito? A porta abriu para Pedro ou não? Sim ou não? Não, a porta abriu para o anjo. Tem porta que só vai se abrir se você estiver andando com a pessoa certa para que a porta se abra. Então suas conexões, seus relacionamentos, você tem que ter cuidado com isso, ok? Se você anda com a pessoa certa, elas abrem porta para você. Por que eu estou aqui? Porque eu comecei a andar com gente que abria portas. E eu cheguei aqui. Amém? Amém? Então eu preciso tentar te dar algumas informações. Eu sei que aqui tem teólogo, tem astrólogo, tem tudo aqui hoje, ok? Tem gente que já... Eu fico até com vergonha. Às vezes eu pergunto: o que eu estou fazendo aqui? Pois é, mas Deus colocou, com certeza o diabo não me colocaria aqui, certo? Então você espera um pouquinho que já acaba. Eu quero falar com você sobre a postura de um homem que enfrentou uma crise, sabe? Um poder que pode trazer para a sua vida um verdadeiro avivamento. Eu quero expor aqui avivamento nesse momento, com uma capacidade que as pessoas têm de sobreviver às intempéries, o caos, de conseguir realizar coisas apesar das circunstâncias negativas. Ok? Aquela historinha: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa e pronto. Qualquer desculpa que você dá para o seu fracasso, ele continua sendo fracasso. Então a decisão é sua, certo? Mas nós vamos dar uma olhada nesse moço, um texto muito conhecido, Neemias capítulo 1, verso 4. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Preste atenção que eu quero começar com o impacto de uma informação negativa, de uma situação contrária. Neemias está vivendo uma vida estabilizada quando alguns chegam de Judá e ele pergunta como estão as coisas lá. E a notícia que ele recebe não é uma notícia boa. Nossa cidade está assolada, os portões quebrados, o povo está em humilhação, ok? Ou seja, neste momento acontece algo com Neemias, algo que o coloca para baixo. Por quê? Porque toda informação negativa traz um impacto negativo. Ele recebe a notícia de que as coisas não estão bem lá, e nesse momento ele se assenta, chora
e lamenta. Por quê? Porque apesar de servo de Deus, ele é um ser humano. Notícias ruins, perdas. Você vai fazer um exame e descobriu que tem algo que você não gostaria de ter. Você vai viver uma separação, a perda de um ente querido, a perda de um emprego que você praticamente dedicou a sua vida inteira e agora no final te mandaram embora. A traição, seja o que for. Como nós lidamos com coisas negativas? Como nós sobrevivemos a isso? Nós sabemos que a Bíblia diz que todo dia traz consigo o seu mal. Nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas a teoria ela é diferente da prática. Eu sei de tudo isso, mas como eu me comporto, como quando as coisas não saem como eu gostaria que elas saíssem. O impacto da perda, da dor, do caos, da humilhação, da dificuldade. Eu quero que você faça uma analogia do que esse moço está vivendo. Ele recebeu um impacto, e nesse impacto, ele senta, ele chora, e ele lamenta. Por favor, não tente sabotar o seu momento de dor. Se a hora é para chorar, é para chorar, irmão. Senta e chora, 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 chora. Certo? Está na hora de perder. O bandido chegou, botou e falou: perdeu, irmão. Fala para ele: a Bíblia diz: há tempo de ganhar e há tempo de perder. Chegou a hora de perder. Isso aí é um texto bíblico que você está citando para mim. Pode até baixar a arma que eu vou obedecer. Pronto. Porque tem gente que parece que não tem habilidade para lidar com os momentos de perda, de dor, de crise. Morreu alguém, não vou chorar, porque está com o Senhor. Está com o Senhor, miserável, mas chora. A Bíblia diz: se você morrer e ninguém chorar, é melhor que você não tivesse nascido, que você fosse um aborto. Não, tem gente que acha que não pode chorar, que não pode sofrer, que não pode. Não, você pode. É isso que ele faz, ele se senta. Salmo 133 ou 137, às margens, junto dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. A turma está indo para o cativeiro. Qual é a hora? Chorar mesmo. Se hoje você está na hora do choro, chora, não engole não. Viva a sua crise, viva a sua dor com dignidade. Mas sabe o que eu gosto desse texto? É que diz assim: e ele sentou, chorou e lamentou por alguns. Pois é, você pode sentar, chorar, lamentar, espernear, isso, mas tem que ter tempo para esse troço acabar. Entendeu? Meu marido morreu, oh meu Deus, nunca mais, acabou minha vida. Não, filho, acabou a dele que morreu. Entendeu? É doloroso sim ou não? Claro! Viveu com um homem 30, 40 anos, mas o cara morreu, filho. Lembra de Davi? Eu vou pelo caminho. Isso, todo mundo morre, ele só foi na frente. E a senhora deveria glorificar a Deus, porque poderia ter sido a senhora. É só uma questão de perspectiva. É perspectiva, querido. O que é uma pedra para o distraído? A possibilidade de tropeçar. O que é uma pedra para o construtor? A possibilidade de fazer uma obra. O que era uma pedra para Miguel Ângelo? A possibilidade de fazer, né, uma estátua, uma obra-prima. O que é uma pedra para o viajante? Um banco. Você que olha, um visual assim desanimado. A gente fala muito bem, mas na hora de viver é o problema. Não, sentei, chorei e lamentei. Por algum tempo, o choro pode durar mas a alegria vem. Isso, tempo. É o tempo de luto, chore. Mas você tem que fazer essa dor diminuir a ponto de não impedir que você tenha um poder de reação. Ok? Por alguns dias, pronto. E passou o dia, passou. Entende? Vamos embora. Vida que segue. Eu fui assaltado no Rio de Janeiro, nunca mais eu saio. Menino, o Jardim do Éden era perigosíssimo. Sim, por proporção, Caim matou Abel, morreu 25% da população num dia só.
É só uma questão de ótica. Você consegue entender? Então, por alguns dias, descubra uma doença e tente levar a sua dor por mais do que ela deve ir, e você vai ver o que a doença vai fazer com você. É fácil dizer Jeová Rafa. Isso. Ele é o Rafa quando você está são, mas eu queria te dizer uma notícia. Ele também é quando você está doente. Porque parece que a gente só fala isso para os outros. Quando chega na nossa vez, é ou não é? O Neemias, ele sentou, chorou, lamentou por alguns dias. Depois ele entrou em modo de recuperação. Jejuei, orei e fui para a presença do... Isso aí. É para lá que ele vai. Por alguns dias ele sentou, chorou, recebeu um impacto, a dor era aguda, era difícil, era algo com seus questionamentos. Por quê? Tá bom, passou, agora eu entro em modo de recuperação. Minha vida não pode terminar assim. Ele vai jejuar, ele vai orar, ele vai se aproximar de... Ainda está doendo, sim ou não? Sim ou não? Claro que está, mas a dor não é mais capaz de anular seu poder de reação. É isso. Onde está a nossa força? Na presença do Senhor. É nele que nós vamos ter condições de prosseguir. Ele está triste, sim, mas a tristeza logo diminuiu. E ele então foi para lá, jejuou, orou, falou com Deus: Senhor, eu estou aqui. Começou a conversar consigo mesmo. O Senhor guarda o seu conserto, a sua aliança. O Senhor é fera, o Senhor é Deus, o Senhor é demais da conta. Eu estou contigo e não abro. E isso foi potencializando sua recuperar. Isso. Eu gosto disso. Ele começa a criar nele um poder de recuperação, capaz de dar a ele o quê? Condições de não sucumbir mediante as dificuldades. Ele então, ele começa a planejar. Eu gosto desse cara porque ele começa a planejar algumas coisas. O texto eu não sou obrigado a ler tudo, depois você lê, está tudo ali, não é mesmo? Tá? É, porque vou cumprir o tempo aqui. Escute só como é que é maneiro. Ele, certo? Está conversando com ele mesmo, ele fala assim: Senhor, eu sou teu servo. E no final do texto ele diz: eu também sou o copeiro do rei. Eu acho isso fantástico. Primeiro ele diz que ele é servo de... Isso, tem conexões com os céus, conhece os recursos que vêm de lá. Segundo, ele diz que é copeiro do... Tem contato com o rei, também tem conexões boas aqui. Porque tem gente que só tem conexões boas aqui, mas não tem aqui. Tem gente que só tem aqui, mas não tem aqui. Então se lasca. Você tem que ter conexões, porque o que não faz aqui, lá se faz. Amém? É assim que acontece. O que ele faz? Ele explica: eu sou teu e eu sou copeiro do rei. Então, Senhor, eu estou a fim de conversar com ele. E eu queria que o Senhor tocasse no coração. Isso é fantástico. Olha o que ele está usando sua conexão com o céu para mover as conexões na terra. Ele está falando: eu sou copeiro dele, mas eu vou pedir a ele para me construir um muro lá em Jerusalém, lá em Judá. É longe para caramba. E provavelmente a gente vai deixar não, né? Sou só um copeiro, mas enquanto eu sou copeiro dele, eu sou teu servo. Eu posso não ter uma posição tão influente aqui, mas eu conheço um Deus muito influente. Eu não sei, talvez você não tenha tantos recursos, você não tenha tanta coisa. Então você não tem aqui. Quem é você? O copeiro, o gari, quem é você? O empresário, o pastor, o médico, o advogado, o Zé Ruela. Quem é você? Eu não sei quem você é. Você pode ter alguma função ou função. Isso não é muito problema. O negócio é o seguinte: antes de ser copeiro, seja servo de... Antes de ser empresário, seja servo de... Antes de ser pastor, seja servo de... Porque de lá vem o poder para mover aqui. Você consegue entender? Então é isso. Olha só, ele está dizendo: eu sou teu servo e sou copeiro do... Então eu preciso que o Senhor mova o coração dele. Olha só, agora ele vai
por uma coisa que eu acho sensacional, que muita gente não gosta, e isso derruba o avivamento de muita gente, faz muita gente desanimar: planejamento. Tem gente que não planeja nada, faz tudo pela fé, sem planejar. Você já ouviu um texto que diz assim: os planos de Deus não podem ser frustrados? Até Deus, que é autossuficiente, todo-poderoso, faz plano. Um dia Jesus falou: estou a fim de ir lá em Betânia. Falaram para ele: então vão matar o senhor lá, viu? Ele falou: mas eu tenho um plano, eu vou de noite. Você tem plano? Olha que coisa fantástica. Neemias está diante do rei, e ele está meio triste. E o rei falou: o que está acontecendo? Você está triste? Você está doente? Ele falou: não. Sabe o que é, majestade? A cidade, o sepulcro dos meus pais estão lá, a cidade lá está assolada. Estou chateado pra caramba. Poxa, o texto fala uma coisa magnífica também: estando a rainha pertinho lá. Eu não sei porque que falou que a mulher está lá. A única explicação que eu encontrei foi que eu imagino Neemias pedindo, e falou: ó, eu estou precisando ir lá ver o sepulcro e reconstruir a cidade do sepulcro dos meus pais. A minha história é uma história de família. Eu imagino que o rei olhou para a mulher, porque é assim que nós fazemos, não é? Quando alguém pede, a gente manda às vezes para caramba, mas a mulher está do lado, você olha. Aí ela faz assim, ó. Você já notou que é? Não é assim? Nós pensamos que nós manda. Não pensa? Mas a gente pode ser quem for. A mulher está do lado, pediu. Aí o rei: claro, vamos resolver isso aqui agora. Sim. Isso é a maior verdade do mundo. Escute só. O rei olha para Neemias e diz: me pede o que você... Meu irmão, preste atenção. Me pede o que você quer. Eu estou chateado assim, sabe? A cidade está lá, é destruída. Queria que o senhor visse aí qual é a brecha. Se não dá para construí-la. Quando o cara pergunta: o que você quer? Ele já tem um plano. Já está tudo aqui, ó. Ele falou: o que eu quero? Eu quero reconstruir os muros. Estou precisando de carta para passar nas terras. Eu queria que o senhor mandasse também um aviso para o Asaf, que é lá o homem da madeira, porque eu vou precisar de um alojamento, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. O cara tem planos. Faça planos, querido. Deus tem compromisso com quem tem planos. Eu sou pastor de uma igreja em Xerém há 4 anos. Nós montamos uma igreja para 200 pessoas. Xerém, sabe onde é Xerém? Xerém foi feito no 6º dia depois que Deus fez o homem. Estava indo embora e se lembrou e falou: Xerém, é lá onde eu moro. Você está entendendo? Glória a Deus. Amém? Xerém. Um local pequenininho. Com 2 anos nós saímos de uma igreja de 200 pessoas para uma igreja de 600 pessoas. Com 4, 5 meses que estávamos nesse ambiente, tivemos que fazer 2 cultos. Aí a doutora de Mary Williams vai lá pregar, escuta um barulho de máquina do outro lado da parede. Eu falei: não, aqui tem uma casa de material de construção mesmo, mas não funciona essa hora não, já é quase 10 horas da noite, não tem máquina lá não. Ela falou: não, estava quebrando a parede. Eu falei: quebrando? É a casa de material de construção mais bem estabelecida lá. Menino, ela não fechou. Não orei nada, não tem nada a ver com isso. E o camarada foi lá, ofereceu. Nós alugamos. Há 1 mês e meio atrás nós compramos um terreno que o cara me vendeu 10 mil metros quadrados e me entregou 11.400 e pouco. Ou seja, mais 1.500 metros foi de lambuja. Por quê? Porque a gente tem planos. Senhor, faça planos. Entenda bem, esse indivíduo, olha só, ele tem um plano, ele apresentou o que queria, porque o rei perguntou: quanto tempo vai durar? Sei lá, porque tem gente que só tem iniciativa, mas não tem terminativa. Nem sei. Acabativa, para ficar melhor, é uma verdade.
Pessoas são especialistas em comer, mas não conseguem terminar. Se um abismo chama outro abismo, uma vitória chama outra vitória, um milagre chama outro milagre. Quando você vai descobrindo que o Deus que você serve pode fazer, Ele começa com coisas pequenininhas e termina com coisas grandes. Ele estava tudo na ponta da língua. Eu sei o tempo que vai durar, eu quero isso, eu quero aquilo outro. O rei falou, então vai na tua, irmãozão, vai embora. Ele chega em Jerusalém, 3 dias ele não fala nada, fica quietinho e vai fazer uma vistoria. Também gosto disso. Foi fazer uma leitura do que está acontecendo. Lembra do Ezequiel? Nossos pais caíram à espada, nossos filhos e filhas foram em cativeiro, por causa disso nós estamos vivendo isso. O cara fez uma leitura, antes de tomar uma iniciativa, descubra o que está acontecendo. Faça uma vistoria no teu casamento, para saber quem é ruim, se é você ou se é seu marido, ou se é os dois. Porque o diabo não é, que ele está preso. Entendeu? Sim, faça uma vistoria. O que é que está causando problema na sua vida? É isso. Depois você está lá 3 dias, ele não faz nada, ele vai dar um rolezinho, ele olha, todo dia ele não falou com ninguém. Sabe o que eu acho mais interessante? É que ele não fala com ninguém, e o tal do Sambalate, do Tupi, já sabia. Ele não falou com ninguém. Não é? Mas os caras já sabiam. Me parece que essa turma exercia um cargo, me parece político, certo? Em Samaria, Sambalate, e provavelmente como a chegada de Neemias ali foi por uma autorização do rei, tinha algum envolvimento disso, talvez a informação tinha vazado. Mas isso aí é outra história. Esse pessoal não gostou. Por quê? Porque sempre alguém vai ficar irritado com a sua vitória. Eu sou da roça. Lá na roça, muitas vezes eu vi o cachorro latindo para a lua. Quem lembra do cachorro latindo para a lua na roça? A lua cheia, o cachorro uau, 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 uau. Queria morder a lua, o cachorro. O mais interessante era a postura da lua. Pois é, querido, deixa os cachorros latir, você veio para brilhar. Deixa latir, vão latir, que fique latindo. A lua nunca deu confiança para o cachorro. Será que você vai estar a fim de dar? Dana-se. O pessoal não gostou do que Deus estava fazendo. E o Neemias chamou a turma e falou, aí rapaziada, deixa eu falar com você o que está acontecendo. Ele cria uma motivação no povo. Por quê? Porque o rei só mandou os recursos, os materiais, mas não mandou mão de obra. Então Neemias chega lá e falou, aí rapaziada, chega aí que eu vou falar para vocês. Sabe, eu sou copeiro, sou mesmo copeiro, mas eu sou servo de Deus. Fui falar com o rei, aconteceu assim, assim, ele me deu as cartinhas, olha aqui, pai, tudinho, isso, então nós vamos construir. Ele cria uma motivação. Hoje o maior desafio da liderança é conseguir motivar o povo. Porque o povo sai às vezes do culto motivado, mas essa superficialidade faz com que a motivação vá embora na mesma velocidade que chegou. Você prega para o cara assim, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Aí o cara fala assim, eu vou vencer. Isso, o pessoal falou lá, pô, um montão de pregação que eu vou vencer. Isso, o pastor Cid falou que eu vou vencer, isso. Aí acabou o culto. Aí você vai para casa no seu carro, eu vou vencer, gente. Eu vou vencer. Falou que eu vou vencer mesmo, eu ia vencer mais lá no culto do que agora. Diminuiu um pouquinho, mas eu ainda vou vencer. Isso. Aí você dorme, amanhã cedo você acorda, você fala assim, eu vou vencer, gente, eu preciso vencer, gente. Eu não posso perder, eu preciso vencer. Nossa, eu vou vencer sim, eu vou vencer. Eu vou vencer. No final desse dia você está assim, eu vou vencer? A frase continua a mesma, só muda a pontuação. O grande desafio é motivar a turma. Por isso que o povo tem que estar na igreja direto. Porque acabou a motivação, você vem de novo. Vamos embora, eu ia vencer ontem, mas já cheguei aqui perdendo. Vamos embora, miserável, você vem de novo. E assim que as coisas funcionam.
É ou não é? O cara, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Não é um sambalato, não é um tubi. Não, essa turma não vai desanimar o cara. Ele foi lá, explicou o que Deus estava fazendo na vida dele, disse o que o povo era capaz de fazer e colocou o povo para trabalhar. Isso. Colocou o povo para trabalhar. E o pessoal falou, esse murinho vai cair, não sei o quê. E eles estão trabalhando. Ele é esperto, botou os caras para trabalhar na frente da casa deles. Porque os caras estão trabalhando para proteger sua própria casa, sua própria família. Mas a oposição, ela é terrível. E se tem uma coisa que é legal, é a oposição. Porque normalmente ela nos empodera. Quem sabe lidar com oposição. Por exemplo, quer ver? Assim, às vezes, a senhora descobre que lá na empresa onde seu marido trabalha, a senhora apareceu lá e tem um mulherão. O que a senhora pensa? Vou melhorar a minha carcaça, porque a concorrência cria uma demanda para a senhora melhorar. A senhora descobre que o processo de falência... Você ri, mas é verdade, não estou mentindo, é o meu jeito de pregar. É ou não é? Sim, nada melhor do que um Isso, uma oposição às vezes. O tal do sambalate do tubi agora eles ficaram irritados. Agora eles querem briga, juntaram lá para... Não é minha também, fazendo obrinha. Chamaram ele falou, vai dar para eu ir aí não, falou? Se eu for aí a obra... eu tenho prazo para entregar, está entendendo? A determinação desse camarada para mim é algo fantástico. Por quê? Porque ele sabe onde quer chegar. E para chegar lá ele precisa aprender a vencer esses obstáculos. Primeiro, vencendo o quê? O desânimo, o impacto daquilo que é ruim. Segundo, estabelecendo o tempo que aquilo vai durar, que o choro, que a dor, que aquilo que poderia neutralizá-lo, pode até neutralizá-lo, mas apenas por um período. Já já ele vai estar de pé. Onde? Na presença de Deus, de onde virá as suas forças, através do jejum, da oração, da proximidade. Depois ele tem uma conversa com ele mesmo, convencendo a si mesmo, porque tem gente que é bom demais para convencer os outros, mas não exerce influência nenhuma sobre si. O cara é bom para dizer para os outros serem fiéis, mas ele não é. O cara é bom para vir com o discurso para tratar a mulher dele bem, mas a dele mesmo trata mal. Tenha tempo para o seu filho, mas o cara não tem tempo para o filho dele. Oferte, mas o miserável não oferta. Ele é bom para convencer os outros, mas tem dificuldade para convencer a si mesmo. Depois de tudo o que ele faz, apresenta seu planejamento. Está aqui, é isso. É nesse tempo, é dessa maneira, é isso que eu preciso. Quando chega, faz o quê? Uma vistoria, uma varredura, uma observação. Nem sempre o que vai te levar para o fundo está na sua vista. O que ia afundar o navio daquele moço lá, do profeta Jonas, era alguém que estava no porão e não no convés. Tem coisa que vai fazer a tua vida afundar, que ela não está no convés, ela não está visível. Você vai ter que procurar, vasculhar, fazer uma varredura e tirar da sua vida. Por isso vivemos com pessoas, muitas vezes inconstantes. Até na própria igreja, você chega lá, o cara está lá esse mês ele está lá, por quê? Porque o cara está avivado, fala língua estranha. O cara, mês que vem, cadê o cara? Estou querendo desviar. Meu filho, mas você estava tão bem. Pois é, mas não estou mais. O inimigo está furioso, mas sempre teve, nunca vi ele calmo. Não é de hoje que esse miserável está furioso, não é verdade? Então essas pessoas ficam vivendo esse ciclo. Eu não tive referencial. Eu sou o primeiro pastor na minha família. Eu não tive ninguém para aprender. Eu vim de um ministério que não nos impulsionava a aprender, a crescer, a conhecer, a ver o que está acontecendo lá fora. Eu não vi nada disso. Eu não tive referencial de pai. Meu pai se casou, teve 8 relacionamentos. Minhas referências foram a palavra de Deus e as conexões, as pessoas que Deus me deu
possibilidade de me aproximar. Eu vi pastor Silas falando de Subirá. Quarta-feira ele está pregando lá na igreja. Pensa aquele cara que você senta e bebe de balde. Você não fala. Quando ele te pergunta alguma coisa, você fala, É para não interromper o raciocínio, não é verdade? Tem gente que você é melhor ser mudo, que você parece uma topeira. Bispo JB fala umas coisas comigo, que eu só vou entender 15 dias depois. Eu estou lá em casa e falei, caraca. Sim, mas ela fala umas coisas que a gente faz assim, ó. Para o mar, a gente vai aprendendo, vai vivendo, estabelecendo nossos relacionamentos. Agora com quem você anda? Olha o profeta, o Isaías. Eu sou um homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías. O Isaías falou, me lasquei porque juntei com quem estava lascado. Eu não estou falando do seu, estou falando do Isaías. Se o Isaías ia se lascando, ele só não se lascou porque a misericórdia de Deus veio. Ele disse, eu vi o Senhor, eu falei, agora eu morri, estou me lascado mesmo. E aí um serafim voou até mim, com a brasa na mão, tocou meus lábios e me disse, tua iniquidade foi tirada, teu pecado foi apagado. E foi uma das conversas mais estranhas que eu já vi hoje na minha vida, foi a de Deus e Isaías. Porque no final, olha o que Deus diz, a quem enviarei? Só tem os dois. O Isaías falou, quem ele vai enviar? Eis-me aqui, vou eu mesmo. Não. Escute, não, peraí, rapidinho. Escute só. Reveja seus valores. Realinhe seu posicionamento. Porque nós estamos numa guerra. E ela tem se intensificado cada vez mais. Tem se tornado muito mais clara a cada dia. E o que nós vemos? Valentes caindo. Parece que nós estamos vivendo uma batalha da Idade Média. Todo mundo correndo e você está com a sua espada aqui, você, cadê o cara que estava aqui? Caiu, maluco. E tu não pode, porque lá vem o outro, você vai e o outro que estava aqui. Caraca, não é assim. Todo dia tem história, o miserável traiu, o outro fez isso, a outra não sei o quê. Fui numa igreja esses dias que os dois diáconos foram morar junto. Eu falei, sangue do... Eu falei, gente, Jesus voltou e eu fiquei, não é possível. Deve ter acontecido isso em algum momento. Então nós estamos cada dia mais encontrando oposições mais fortes. Esses dias, lá onde eu pastorei, nós colocamos um outdoor e damos título ao ano. O ano do crescimento, o ano, e eu acho bonito. Um dia, estava chegando um amigo, e eu todo orgulhoso, falei para ele, aquele outdoor lá é o outdoor da igreja. O ano. Aí ele falou assim, nossa, vocês são cabecinha ruim, hein? Eu falei, como cabecinha ruim, rapaz? Eu botei lá um ano todo aí para o pessoal orar e... Ele falou, pois é, vocês estão pensando no ano, o PT está pensando em 20. Os caras já estão planejando para frente aí, para como vai arrebentar vocês, vai lascar. E o cara nem crente era. Eu olhei e falei, eles pensam assim, tão longe? Falei, caramba, só estou pensando nesse ano, caraca. E eu ia deixar para descobrir o tema só no ano que vem, no começo. E assim que funciona, não está para parar não, meu filho. O justo vive e dá, e ele não retrocede, ele vai adiante. Então nós temos que ser avivados. O que é avivado? Avivado é ser cheio do Espírito, sim, meu filho, mas também é ter força para não parar. É para continuar olhando, vamos embora. Você sabe o que acontecia na primeira guerra com as armas que mudaram na segunda? A primeira guerra, as armas tinham mais poder de fogo e matavam mais. Na segunda guerra, diminuíram a intensidade das armas, para que ela ferisse mais do que matasse. Porque um soldado ferido,
ele precisa pelo menos de 1 ou 2 para se deslocar. Está assim de gente doente, precisando de ajuda. Qualquer coisinha para, você para. Pastor, não vim à igreja. Por quê, meu filho? Não vim porque eu não estava afim e ninguém foi me visitar. Vocês não estavam? Queria ver se o pessoal dava falta. Falei, não deu não, filho. Não deu não. Vou falar a verdade, eu não dei. Então eu vou embora. Embora para onde, filho? Sabe o que é mais legal? Que você pode estar rindo de você. Isso é que é mais divertido. E vai dar quase 10 horas da noite. Escute aqui. Aprenda uma coisa. A vida é difícil para todo mundo. Em alguns momentos da sua vida você vai enfrentar crises seríssimas. E aprenda uma coisa para você lidar com gente. Quando alguém te fizer alguma coisa, te falar alguma coisa, não escute apenas o que ela está te falando ou o que ela está fazendo. Escute o que ela está sentindo. Porque às vezes ela só está se tornando má daquele jeito, nociva e tóxica daquele jeito, porque está infectada por um problema emocional, ou muitas vezes por um problema físico, que não tem coragem de compartilhar com ninguém. Ele não era assim, mudou o comportamento, ficou evasivo, agressivo, malicioso, isso, e negativista. Querido, não escute só. Eu falo isso para quem é casado. Não escute o que a pessoa fala. Tenta sentir, né, o que ela está sentindo ao te falar. Se você tiver habilidade, e eu fecho aqui para você entender. Há um tempo atrás eu estava lá no sítio recebendo um casal de pastores que tinham vindo dos Estados Unidos. E aí então saí com eles queriam resolver algumas coisas, minha esposa ficou, e eu estou chegando com eles no sítio, com meus convidados. Minha mulher vem saindo com o carro dela, na rua, dentro do sítio, aquele poeira subindo. Falei, gente, a mulher está meio doida ali vindo. E ela veio, passou por mim com uma bala. E eu parei o carro, falei, gente, o que aconteceu? Ela freou lá, a poeira subiu. Ela voltou de ré, abriu o vídeo, falou assim, vou ali fora resolver umas coisas. Eu falei nada, fechei o vídeo, falei para o casal que estava assim, aconteceu alguma coisa na minha ausência. Eu vou deixar vocês aqui, vocês almoçam, que eu vou lá ver o que aconteceu. Deixei e fui para casa. Cheguei em casa, ela nervosa, andando para um lado e para o outro. E eu falei, Senhor, me dá sabedoria. Que se o Senhor me der força, aí o fim dessa história vai ser diferente. Aí eu olhei para ela e falei assim, vi que ela estava nervosa. Eu conheço minha mulher, 26 anos nós vamos fazer de casado. Olhei para ela e falei, o que foi, filho? E ela começou a falar, aconteceu isso, o que é isso? Isso é um absurdo, isso é o quê? Eu olhei para ela e falei, deixa eu falar uma coisa com você. Eu vivo com você há quase 26 anos. E se isso acontece, se o que você está me falando acontece há 15 anos atrás, a sua reação seria muito pior. Eu fico feliz de como você cresceu, amadureceu, se aperfeiçoou. A habilidade que você está tendo de gerenciar suas emoções nesse momento é algo fantástico. Que me mostra que eu casei com a mulher certa e a grandeza de alguém que vai cada vez mais. E eu fui olhando para ela, ela foi melhorando. E eu falei, porque realmente você está certa, sabe, mas essa maneira madura de equacionar suas emoções, e ela foi, a minha vontade era falar, sua praga, você vai me matar de vergonha na frente dos outros. Porque é isso que às vezes a gente pensa, nós estamos mais preocupados com o que está acontecendo nos outros do que o que está acontecendo na nossa casa. Eu poderia dizer, você me fez passar vergonha na frente dos meus convidados. Que convidado, rapaz? O mais importante é a emoção da minha esposa.
O convidado a gente manda embora. Se não quiser, não volta mais e pronto. Estou aqui para vender uma imagem que não tem. E eu fui falando com ela, e a bichinha foi pro humano. No final ela falou assim: eles estão lá no sítio, né, Cláudio? Eu falei, então, vamos lá para a gente almoçar? Eu falei, vamos num carro só ou em dois? É assim. Se você aprender, gente, dificuldade vem para todo. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Pois é, você sabe o que eu estou falando. É desafiador ou não é? Mas é possível. Mas tem que ter avivamento. Isso. Sim. O grande problema às vezes, gente, é que nós estamos atualmente muito centrados em nós mesmos. Eu brinco com uma historinha e agora eu termino aqui mesmo. Eu já falei isso 2 vezes. Vem aqui falar. Vem aqui falar. Eu brinco com isso, que eu estou pregando tanto que esse dia eu cheguei em casa, eu olhei para minha mulher e falei, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Ela falou, Cláudio, você está em casa. Eu falei, então vamos só cantar um hino para acabar o culto. Mas escute aqui. O meu propósito com essa mensagem é criar em você um poder de reação. Amém? Amém. Vai doer, vai, mas tem prazo para cá. E quando a dor acabar, você vai para os pés e faça seus planos. Faça uma leitura real do que está acontecendo. Crie uma motivação em você e nas pessoas que estão ao seu redor. E parta para a execução. 52 dias depois, o murinho está prontinho. Olha que beleza. É ou não é? E o Sambalate, Tobia? Acabou, pronto. Então você tem que aprender. Mas se você fizer isso que eu vou falar, suponhamos que o seu marido falasse assim para a senhora: amor, eu queria ter um encontro amoroso com você amanhã, às 8 da noite. Vou chegar mais cedo, você dá um Rivotril para as crianças, toma um banho de vencedora, bota uma roupinha de combate. Eu vou chegar, nós vamos assistir um filmezinho no Netflix, vamos comer uma saladinha e depois vamos ter uma noite nossa aí, só nossa, certo? E a sua mulher fala, isso aí, tô dentro, joia, animada. Ela preparou tudo e 8 horas da noite, conforme você disse que chegaria, você não chegou. E ela ligou para você, seu telefone chamou, ninguém entendeu. Aí quando passou das 9 horas, aquele traje para te receber já virou uma fantasia na cabeça dela, certo? E você não chega, ela liga agora para você e seu telefone agora, ele não chama mais, ele está na caixa postal. Ok, 10 horas da noite, e ela está lá. O diabo nem vai lá, que se ele for, ele não entra na senhora, é a senhora que entra nele, olha a verdade. É uma possessão invertida. Escute aqui. Quando dá 11 horas da noite, o marido aparece. A senhora já está para morrer. A senhora está assim, ó. Quando ele chega, a senhora diz assim: está escrito palhaça aqui? Eu estou te esperando desde as 8. Agora, se você quiser comer, coma essa comida fria, seu miserável. Nunca mais eu passo por essa humilhação. Ela está certa ou errada? Certa ou errada? É errada. Ela está certa de sentir, está errada de falar. Se ela fosse uma mulher avivada, com o poder de Deus, do verdadeiro avivamento, é o que ela faria quando ele está chegando. Assim, ó Senhor, o Senhor sabe o que eu sinto nesse momento. É assim, uma mistura. Jack, o estripador, Jason e Fred Krueger. E o maníaco do parque também. É, tudo junto. Mas eu não sei ainda o que acontece. Então eu vou reunir minhas forças. E eu vou perguntar para ver o que aconteceu, porque eu também não sei ainda, mas... Aí ele chega. Aí a senhora fala assim: Senhor, o que aconteceu? Você falou 8 da noite. É 11.
E ele diz assim: ô querida, peguei o ônibus às 18h30. 20 minutos depois, 3 meliantes anunciaram um assalto. Roubaram meu celular. Ela. Por isso que ele não entendeu. Pois é, garoto. Levaram minha carteira, me deram uma coronhada na cabeça. Fomos para a delegacia, ônibus lotado. Na minha vez de fazer ocorrência, o policial achou que eu fazia parte da quadrilha. Quase que eu fui preso. Aí uma boa mão generosa lá me emprestou dinheiro para eu pagar o ônibus e vim. O que essa mulher está pensando agora? Ó, Senhor, a gente julga as pessoas tão mal, né? Ainda bem que não falei nada, né? O homem já está sofrido assim. Aí, isso aqui é avivamento, ó. Meu filho, escuta aqui. Sua noite não acabou ainda não. Eu vou esquentar a comida e eu sou mais bandida que aqueles bandidos tudo junto. Você está entendendo? Ô querido, se isso não for espiritualidade. Mas não, você não quer saber o que aconteceu com seu marido durante o dia. Você não quer saber, você chegou em casa, a casa não está do jeito que você queria que ela tivesse. Pois é, você não quer saber por que não está, por que a comida não está pronta, por que as crianças não estão arrumadas, por que não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Não. Crises pequenas são potencializadas, sabe? Pessoas estão bem ruins para resolver seus problemas. Hoje, aliás, o método para se resolver é pior que o problema. Tem gente que você vai ajudar, você olha para o problema, ele não é nada. O que estragou tudo foi a metodologia. É mais ou menos como a garrafa de álcool caiu, rachou. A senhora foi, para o álcool não desperdiçar, a senhora pega o álcool e coloca na garrafa de Coca-Cola e guarda no cantinho. Boa intenção, sim ou não? Claro, evitar o desper. A Coca-Cola está lá no cantinho. A garrafinha está lá. O tempo passa, uma semana depois. Vou usar um exemplo aqui. Seu marido lá, fumando na sala, o cigarro cai no sofá, pega fogo. O que o marido olha? Uma garrafa de água. O que é um líquido incolor numa garrafa de Coca-Cola? Água. Ele vai lá, pega, pensa que ele é um bombeiro, cheio de boas intenções, abre, aponta para o fogo, esguicha. Quando ele esguicha, explodiu aquele fogaréu. O homem está confuso, chamuscado, achando que ficou rico, porque descobriu a combustão da água. Não é verdade? O cara está, nesse momento que ele está queimado, confuso, quem é que chega? A mulher. Olha aquela cena. Seu burro! Isso era? Ele diz: quem foi a jumenta? Os dois tinham boas intenções, sim ou não? O resultado foi bom ou não? Pois é. O que vale não é a intenção. Aprenda a lidar com seus problemas e divirta-se. Você veio nesse mundo para ser feliz. Com quem? Com Deus. Esse dia me perguntaram: pastor, sua mulher te faz feliz? Eu falei: nunca. Nunca na vida. Eu não dependo da minha mulher para ser feliz. Não dependo para meu filho para ser feliz. Não depende de a igreja estar cheia, estar vazia. Se hoje tem um pregador excepcional, se não tem isso, se está chovendo, se está... Que história é essa? Que eu vou colocar essas coisas que mudam a todo momento, temperamentos, uma série de fatores, para estabelecer minha felicidade? Não. O dia que morrer um ente querido meu, você vai me ver triste, chorando, mas feliz em Deus. Certo? Então divirta-se, rapaz. Um avivamento de Deus para quê? Dana-se, 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 dane-se. Dana-se. Vamos embora. Ih, morreu, vamos chorar. E agora enterrar. E agora? Vamos embora.
Eu amo minha mulher de paixão, se morrer eu enterro. Vou falar lá nos sepultamentos, falar, aqui está aqui a mulher mais amada até ontem, quando morreu. Porque hoje eu não amo mais, porque a minha religião não permite amar defunto. Que vida que segue. Fala para quem está do seu lado, eu sou feliz. E não depende de você. Isso, você pode ficar de pé? Isso, estou em cima da hora. Fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Eu sou carioca, mas sou convertido. Mas aqui também o negócio está ruim. Fecha seus olhos, curioso. Senhor, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Pela oportunidade de estar num ambiente tão agradável, eu tenho certeza que eu não deveria estar em nenhum outro lugar que não fosse aqui nessa noite. Muito obrigado, ó Deus. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que venhamos entender, ó Deus, que as lutas, as dificuldades, as fraquezas, elas fazem parte da nossa humanidade. Mas em nome de Jesus, ela tem tempo. Porque depois que ela passar, nós vamos se aproximar de Ti em jejum, oração, presença, e nós vamos reverter essa situação, porque nós não vamos ficar prostrados. Muito obrigado, ó Deus, continua conosco, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus abençoe, muito obrigado, amigo. Que Deus te abençoe por estar conosco até o final. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam tocadas. Confira também outras pregações que preparei para você aqui no canal. Que sua vida seja abençoada hoje e sempre.